Tem muita mentira sobre a terceirização rolando por aí. E aí galera, esse é o EconoWeek sem corte na versão batalha, o seu resumo de notícias da semana. É um resumo que a gente vai fazer aqui. A batalha, eu vou dar uma notícia, ele vai dar outra notícia. Você vai votar em mim se você gostar lá nos comentários e vai dar um castigo pra ele. Se você gostar de mais da notícia dele ou mais do jeito que ele explicou, você vota nele e dá um castigo pra mim. Perfeito. Eu sou o Héctor Sanches. E eu sou o César Esperandi. E na semana passada a gente tinha empatado na semana retrasada. Na passada tinha dois castigos na mesa, on the table, e quem ganhasse iria... Opa, passando um cachorrinho aqui. Iria pagar 2 castigos essa semana, acumulou na mesa. Quem vai pagar? O tonto aqui, língua dura, falou demais. O primeiro castigo é o seguinte: os dois envolvem água. Um na versão líquida e outro na versão sólida. Boa. Ele vai ter que beber 1 litro d'água, tá aí? Qual que é a sugestão? De quem foi a sugestão? Eu quero saber do litro Tá aqui d'água. 1 litro, e é de água. O nosso glorioso Fernando Henrique sugeriu que ele bebesse 1 litro d'água antes de começar o vídeo e não fosse até o toalete, ou o famoso banheiro na quebrada, ou mijatório, até o final do vídeo. E o outro é segurar o gelo enquanto ele dá a notícia, segurar uma pedra de gelo. Sugestão de quem? Sugestão do nosso glorioso Eduardo. É isso aí, Fernando, Eduardo, obrigado por serem gente fina comigo. Trouxa, Antes de mais nada, curtiu? Tá dando risada aí da minha cara pra babaquice que eu vou fazer? Já curte, compartilha a bagaça, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber notificação. E é o seguinte, bebe água. Eu vou bebendo água e você já vai dando a sua notícia, demorou? Demorou. Hoje eu vou falar sobre terceirização. Tem muita mentira aí rolando sobre a terceirização, falando a respeito de perdas de direito. Algumas perdas de direito que estão dizendo que vão ter. Falar que você não vai ter 13º, que você não vai ter direito às férias, você não vai receber por rescisão, as grávidas não vão ter direito. Isso é tudo mentira, pessoal. Tá brincando? Não. A única coisa que... Você deu uma rota, é isso? Porra, tem 1 litro d'água. Tá ok. A única coisa que vai acontecer, que está sendo abrangida por essa lei, é que ao invés de você... ou a atividade fim ser contratada pela empresa, diretamente pela empresa, terá uma intermediária. E você vai ser duplamente segurado, porque você vai poder acionar a empresa na qual você é funcionário de fato. Se a mesma não cumprir, você ainda vai ter direito de acionar a empresa na qual você trabalha. Ou seja, são duas empresas que você vai poder acionar. Não é mole não. Caralho, você bebe mesmo, hein, cachorro? Ainda bem que eu tava com sede. Ainda bem. Você vai continuar tendo 13º, todos os seus direitos serão assegurados, a não ser que você seja contratado como pessoa jurídica, com um meio de contornar isso daí. Mas como a lei, ela não permite esse tipo de coisa, você ainda vai ter assegurado a você uma grande parte dos seus direitos, tá ok? Tá ok. O segundo ponto é que eu vi algumas matérias dizendo a respeito de quem é terceirizado ganha 30% menos. Esses cálculos, pessoal, eles são muito difíceis de ser feitos. Por quê? Você precisa ter atividades par. O que significa isso? Eu sou economista, o cabeça de ovo que bebeu 1 litro d'água é economista e a gente compara o salário. Ele ganha 100% a mais do que eu, desempenhando a mesma tarefa? Sim. Fala, legal, meu salário é menor. Dá pra comparar dessa maneira. Exatamente. Agora eu desempenho uma tarefa de físico nuclear na NASA. Ele é terceirizado sendo economista. O físico nuclear na NASA ganha muito mais do que ele sendo terceirizado. Captei. Existe um gap, só que essa comparação não dá pra ser feita, ela não pode ser feita. Isso, se eu puder te interromper, é muito comum, né? Porque, vamos pegar um exemplo de uma atividade que é muito comum ser terceirizada. Porteiro. Cuja remuneração é mais baixa do que de um cientista da NASA. Exatamente. Ou seja, se você só comparar genericamente, você precisa ter... Perfeito, bom ponto. Muito obrigado. Você precisa ter os pares. O outro ponto que eu vi que também é falaciosa, inclusive o Pastore, que é o membro do Banco Central, diretor do Banco Central, ele ressaltou muito bem, era a respeito do número de acidentes. Quem é terceirizado sofre mais acidente. Como dizendo que quem é terceirizado tem um ambiente menos seguro de trabalho. Isso não é verdade.
Por quê? Você precisa comparar atividades par. Eu sou eletricista mesmo argumento. e ele é eletricista. Se ele é terceirizado e sofre mais acidente, aí a gente consegue comparar. Fala, pô, o ambiente de trabalho do terceirizado é menos seguro do que o do contratado. Só que se você compara um eletricista que fica com a mão no coisa, com um economista que fica ali no computador, lê uma notícia, é óbvio que o eletricista vai sofrer muito mais acidente do que o economista que fica parado. Então, precisa tomar cuidado com essas inverdades que estão circulando. Eu estou dizendo que são inverdades porque eu já vi alguns estudos, inclusive do IPEA, quebrando essas teorias. O IPEA é o Instituto de Economia Aplicada, tá ok? Mas é isso que eu tinha para dizer, já ganhei. Segura o gelo e passa a notícia. Agora, seguindo a sugestão do brother, eu vou segurar o gelo. Você pode me ajudar com aquele lance ali? Sim. Aqui, ó. E aí, é o seguinte... Eduardo. Exatamente, ele deu a sugestão, eu vou falar tudo da minha notícia segurando essa pedra de gelo. Vai, garoto. Eu tô com água na barriga e agora água na mão. E vamos lá, eu vou dar a notícia mais rápida do planeta. Eu vou ficar segurando aqui na tela pra você ver. Soltou! É que eu ia segurar com a mão esquerda, vai com a direita mesmo. É o seguinte, a gente tá ouvindo muito falar de crise fiscal e recentemente o governo, por conta de uma redução da projeção de crescimento, teve que cortar mais gastos. Eu vou explicar agora o porquê. Vai. Todo orçamento de um ano para o outro, por exemplo, lá em 2016 a gente tinha uma estimativa do quanto o Brasil ia crescer, que era 1,6% em 2017, e com base nisso o governo faz projeções de gastos e de arrecadação. Certo. Dado um volume de crescimento, então o Brasil vai crescer 1,6%, que era o que esperavam. Ele fala, bom, nesse ritmo as empresas vão produzir tanto e logo vão pagar tanto de imposto. Pagando tanto de imposto, tanto de tributo, eu consigo arrecadar tanto, eu posso gastar esse tanto. Certo. Só que frustrou a expectativa. E quanto vai crescer? Já reduziram mais de uma vez, o governo agora está projetando crescimento de 0,5%. Logo, uma queda de arrecadação bastante forte. Vai começar a falar mais rápido aí. Pai do céu, queima a mão, né? Não gela, queima. Vai, pai. E aí... teve que diminuir a projeção de receita do governo, que é o tanto de tributo e imposto que a gente e as empresas pagam. Certo. Só que o que acontece? A gente já tinha uma meta de déficit de cento e tantos bilhões de reais para esse ano. 139. Exato, não vai dar para fechar as contas. Logo o máximo que a gente vai conseguir fazer é ficar no negativo 139 bilhões. Certo. E aí, com essa redução de crescimento, a última era de 1%, ano passado era 1,6% quando fizeram o plano. De 0,5% aumentou em quase 50 bi o déficit. E aí o governo falou, pô, vamos ter que fazer mais um esforço fiscal. Em 58 bi. Pra bater a meta de ficar devendo 139 bi. Exatamente. E aí falaram, o mercado estava na expectativa de falar, eles vão aumentar tributo, não tem mais onde cortar. Imposto, e não foi exatamente o que aconteceu. Certo. O governo ele anunciou um bloqueio de 42 bilhões de reais em gastos públicos, sendo boa parte dele corte nos ministérios. Que são os ministérios? Os mais importantes e polêmicos. Saúde e educação. Nisso não se pode mexer, a não ser que for pra cima. E não vão mexer, só que aí vão ter que mexer em outras coisas. Por exemplo, sei lá, esporte. Ou qualquer outra coisa, ou transportes, fala, pra bater a meta vai ter que cortar de outros ministérios 20 bilhões de reais. E não tem por onde fugir. Teve outras medidas para corte, mas o grosso foi isso. Perde a concentração esse gelinho na mão. Quer que eu faça sua notícia? Não, e é o seguinte, outro importante que eu tava esperando que seria... A gente teve um problema com a câmera, tá tendo um problema com o cachorro, que o Héctor tá preocupado que ele faz barulho. Cachorro! Vai! Continuo segurando o gelo, vamos que vamos. Tinha a expectativa do mercado de aumento de imposto e não foi exatamente o que aconteceu. Lá no governo Dilma teve um monte de desoneração de folha de pagamento, que era uma prática benefício para as empresas com a expectativa de gerar mais contratação. Na prática estão falando que não rolou exatamente isso e por isso falaram, não tá dando certo. Em vez da gente aumentar o imposto, esse benefício que foi uma redução de imposto para as empresas, a gente vai voltar a cobrar. Exato, então esperando que vai ser uma receita de 5 bilhões. Teve outras medidas, mas enfim, essas foram as mais importantes para conseguir atingir essa meta. E qual que é a mensagem central disso tudo? Apesar da perspectiva de déficit, ou seja, de que a gente vai fechar o ano devendo,
o mercado, ele tá vendo com bons olhos, porque o governo não tá fazendo mais aquela contabilidade criativa, inventando moda, exatamente. São notícias ruins? São notícias ruins, mas o mercado fala, agora eu posso confiar nessas notícias. É por isso que a gente não tá tão pessimista, apesar desse tanto de cocô que a gente tá tendo que enfrentar. O mercado tá avaliando o governo como um bom governo sob a ótica de falar, ele tá enfrentando com dados realistas, tá fazendo o que dá pra ser feito. Ah, mas você fala demais. E é isso. Ah, ufa, acabou? Acabei. Eu vou soltar o gelo, velho. Já acabei minha notícia. Minha mão tá vermelha. Quem ganhou? Qual será o castigo? Você decide. É o seguinte, Eu tô cheio de água no bucho. extremamente confuso. Pior que a galera vai começar a pensar que o vídeo cortou porque eu precisei mijar. E Não, na verdade não. O vídeo cortou porque a câmera se negou a ouvir sua notícia de horrível. De horrível. Você Só por gostou esse desse- de horrível, você devia perder. De horrível é a construção correta. Você gostou do vídeo, dê joinha pra gente, compartilhe o vídeo. Ó, Compartilhe o conhecimento, o parceirinho. conhecimento E é votem sempre uma saída. Até semana que vem.